Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre o recém-lançado A Substância, dirigido por Caroline Fargo e protagonizado por Demi Moore e por Margaret Qualley. Eu assisti nos últimos dias, faz pouquíssimos dias assim, apesar dele já ter sido lançado há algumas semanas, estava esperando para assistir e preciso compartilhar e ouvir opiniões em relação à substância. Bem, o filme ele se enquadra num tipo específico de terror, num gênero específico do terror, que é o body horror, que é justamente esse filme que vai ultrapassar esses limites de corporalidade, que vai mexer com essa coisa do grotesco, do absurdo. E eu, sinceramente, não estava esperando que fosse por esse caminho, apesar de as imagens lançadas, divulgadas antes do filme, mesmo depois do lançamento do filme, já indicaram que a gente vai lidar com um filme de terror, ou pelo menos com um filme que vai ultrapassar com alguma coisa do grotesco. Eu não imaginei que fosse ser nesse limite. Mas eu, de fato, fiquei muito surpresa com o caminho que o filme vai tomando, com o rumo que o filme vai tomando e com onde ele chega, assim, qual lugar que ele chega em relação a justamente chegar nesse aspecto do grotesco, do absurdo, do impensável, a partir da temática, a partir da cena que se está propondo ali. A personagem que a Demi Moore interpreta é Elizabeth Sparkle, que é uma apresentadora de programa cuja vida dela girou e circulou em torno da beleza, em torno da estética, em torno de tudo que seja relacionado a corpo, a forma física, e ela também ganhou fama, construiu carreira, construiu sua imagem, construiu seu nome, vinculando tudo a esse trabalho dela, que ela necessariamente vinculada ao seu corpo, à sua estética e ao modo como ela se apresentava, o modo como essa mulher se apresentava. Só que no momento do filme, no tempo do filme, ela já é uma mulher mais velha. Por mais que ela seja uma mulher bonita, a gente sabe que a mulher dentro dessa indústria, ela vai ter um prazo de validade e necessariamente esse prazo de validade dela, ele está vencendo. Ainda que ela seja uma apresentadora muito grande, ainda que ela tenha um público muito cativo, ela já não é mais a pessoa que ela era antes, pelo menos para quem comanda esses programas, pelo menos para quem manda nesses programas. Ela tem aquela estética de apresentadora de programa fitness de antigamente, de estar com um maiô muito colado, com polaina e fazendo movimentos e gestos sensuais, ao mesmo tempo que tenta levar isso para o fitness, uma espécie de dança que é nitidamente com o propósito de chamar atenção para o corpo, mas que na verdade isso é dito ou é associado ao meio fitness. Então ela é essa mulher que está nesse momento da vida, tem uma carreira muito consolidada, e um dia, por acaso, quando ela está no banheiro, ela escuta o diretor falando atrocidades. Aliás, esse diretor, um nojento, um contínuo nojento, porque tudo que ele faz é de modo desprezível, assim, tudo que ele faz é de modo muito absurdo. E ela ouve esse diretor falando sobre precisar de uma pessoa mais jovem, de uma pessoa mais ágil, de uma pessoa mais bonita. E ela fica horrorizada com o que ela escuta desse diretor, e isso bate de uma maneira muito errada para ela. Isso vai pegar muito pessoalmente, porque ela é essa mulher que tem toda essa carreira profissional circulando em torno da sua estética. Então, ouvir alguém falar para ela de uma maneira violenta e grotesca que ela já passou do prazo, isso realmente não é uma coisa muito fácil de se ouvir. E aquilo pega de uma maneira muito errada para ela. E tem uma coisa nesse comportamento do diretor que é muito coisa assim do patriarcado, e o filme brinca com isso, não tem como não associar, que é o fato de que esse diretor ele é um nojento, ele come de maneira nojenta, ele come com as mãos, ele se lambuza, ele é nojento falando com as pessoas, ele não é uma pessoa bonita, ele é uma pessoa arrogante no seu comportamento, no seu gesto, ele é grotesco. E é esse tipo de homem que tá julgando as mulheres e tá dizendo para as mulheres quando que o prazo dela, já venceu, quando que ela já precisa dar lugar para outra, que essa mulher já não é mais tão bonita como ela era antigamente, ainda que se botar a Demi Moore e ele do lado, ela é infinitamente mais bonita, assim, não tem nem comparação. Mas isso é uma coisa do patriarcado que o filme acaba chamando a atenção, assim, desse lugar de poder desse sujeito, desse espaço de poder desse sujeito, de validar quem serve e quem não serve a partir da estética, a partir da beleza, a partir da idade, ainda que ele não preencha nenhum dos próprios requisitos. Aliás, tem uma coisa que o filme faz muito, que é que isso vai se prolongar depois e que isso vai acontecer muito depois, que é trabalhar com essa coisa do limite, assim. Então, quando esse filme ele é
grotesco, ele não vai ser pouco grotesco, ele vai ser muito grotesco. Então, quando esse diretor ele come com a mão, ele come de maneira muito nojenta com as mãos. Quando essa apresentadora faz movimentos que chamam atenção para o seu corpo, ela não vai fazer movimentos leves, ela vai fazer movimentos que chamem muita atenção para o seu corpo. Até no modo como a iluminação do filme é construída. Então a gente vai ter momentos que o filme está muito escuro e de repente ele corta para uma cena em que a gente vai ter um banheiro que parece meio que uma açougue ou meio que uma sala de hospital, muito claro, muito sem móveis. Então a gente vai tendo esse contraponto o tempo inteiro. Então só isso já vai servindo para a gente ver sendo criado um clima de tensão que é fundamental para um filme de terror no nível que se propõe a Substância. A partir desse momento, a partir da fala desse diretor, Elizabeth Sparkle vai ficar mexidíssima e por ficar mexidíssima, ela vai ser uma espécie de vítima excelente para um experimento que está sendo feito, para um tipo de tratamento estético que, novamente, assim como tudo no filme, ultrapassa todos os limites. Ela precisa fazer um processo ali, seguir um protocolo, para ela poder dar origem para uma versão dela melhor, mais bonita, mais jovem, mais ágil. A ideia desse tratamento, então, a ideia desse protocolo é justamente entregar para ela a melhor versão dela mesma. Ela, como está num momento absolutamente vulnerável, ela topa fazer parte desse protocolo e tomar a substância, e ela vai passar por esse processo, então, extremamente violento com o seu corpo, e que tem como propósito justamente fazer com que uma outra pessoa, uma versão dela, mais jovem, mais bonita, mais ágil, saia do corpo dela. Essa outra versão, protagonizada pela Margaret Qualley, é a Sue, e a Sue vai ser justamente essa versão que ela vai entregar para o mundo aí, então, uma versão dela mais jovem, e vão ficar as duas ali meio que coabitando na mesma gente. Então, uma semana que vai para o mundo é a Sue, e um tempo que vai para o mundo é a Elizabeth Sparkle. A Sue, como é a versão dela mais jovem, vai se candidatar para o emprego que ela tinha antes, vai fazer as coisas que ela fazia antes, de uma maneira que vai preencher esses requisitos que ela própria queria, de uma maneira mais jovem, de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais bonita, de uma maneira que chame mais a atenção de todo mundo. A Sue, obviamente, ela vai ser muito boa em tudo que ela está fazendo, ela vai conseguir sucesso muito rápido, ela vai conseguir alcançar o lugar que ela queria muito rápido, e vai dando uma angústia muito grande no filme, porque a Sue, em determinado momento, ela começa a não seguir esse protocolo, que precisa ser seguido rigidamente. Enquanto a Sue pode ficar no mundo uma semana, e ela precisa dar lugar para Elizabeth Sparkle uma semana obrigatoriamente. Se uma não faz, vai ter prejuízo para o corpo da outra, para o corpo físico. O corpo da Elizabeth Sparkle vai, de fato, ele começa a gangrenar a mão e depois a perna, ela de fato vai se tornando uma coisa monstruosa ao longo do filme, nos momentos em que a Sue quer ficar mais tempo no mundo, que ela quer fazer uma capa de revista, que ela quer apresentar um programa muito legal, que ela quer fazer uma coisa muito importante. E essa troca que começa a causar problema, esse sistema que começa a ter problema, e que por isso começa a ruir, começa a dar uma sensação que é a seguinte, que é justamente de uma espécie de dó da Elizabeth Sparkle, que é essa velha caquética, porque enquanto a Sue não cumpre o tempo dela, a Elizabeth Sparkle vai se tornando cada vez mais velha, cada vez mais caquética, com o corpo sendo prejudicado absurdamente. Ela vai despertando uma espécie de dó, uma espécie de piedade, enquanto que Elizabeth Sparkle tá maravilhosa e vivendo, e ao mesmo tempo com uma postura absolutamente repugnante. Só que uma coisa que vem escrito em todos os lugares da substância, e que também, sempre que ela liga para perguntar alguma coisa, a pessoa, a outra voz do lado do telefone, quase como que um diabinho soprando no ouvido, fala sobre elas serem a mesma versão de uma pessoa só. Elas não são duas pessoas, elas são a mesma versão da mesma pessoa. Então essa dó, essa piedade que poderia haver da Elizabeth Sparkle, ela não é legítima, porque aquela Sue, que é uma versão desprezível dela, apesar de mais bonita, é ela própria. Ela própria é desprezível, ela própria só valoriza as coisas pela beleza, ela própria só valoriza as coisas pela imagem que elas aparentam, pela fama, pelo poder. Então ela é essa pessoa, e a Sue é essa versão dela que está no mundo em determinado momento. E a voz faz questão de ressaltar isso a todo momento, assim. Vocês não são coisas diferentes, ou vocês não são pessoas diferentes. É como se elas fossem uma espécie de organismo integrado. E isso vai migrando e vai evoluindo para uma coisa cada vez mais absurda, a ponto de, em determinados momentos, enquanto a Elizabeth Sparkle ela tá com o corpo todo arrebentado, ela tá com diversas consequências para o corpo dela, ela já tá com o corpo dela todo transfigurado, ela liga e pergunta para a voz do outro lado do telefone se
o que ela pode fazer. E a voz sempre fala de maneira muito calma que ela pode interromper o protocolo quando ela quiser. Ela só não volta, ela só não regride, ela só não volta. É como se necessariamente ela tivesse que lidar com as consequências das escolhas dela. Ela precisa lidar com essa consequência. Então ela não pode regredir, mas ela pode parar a partir daquele momento. E ela escolhe sempre não parar. Ainda que ela esteja com a mão, com a perna, com a coluna toda lascada, ela escolhe não parar, porque ela se recusa a se mostrar para o mundo daquele jeito, velho, caquético, arrebentado. Ela se recusa a se mostrar daquele jeito e é como se a Su fosse a única coisa que ela tivesse, porque de fato o que a Su oferece é a única coisa que ela dá valor. Ela só dá valor para o que seja bonito, ela só dá valor para o que seja atraente, ela só dá valor para o que seja interessante. Então a gente vai migrando para esse momento, a gente vai evoluindo para esse sentido de a gente ficar com sensações diferentes em relação às duas personagens, apesar delas serem uma versão de uma coisa só. Tem outras coisas que vão contribuir para isso, e também justamente por causa dessa coisa do limite, que é uma coisa que vai ser explorada muito bem no filme. Nada vai ser pouco, ou nada vai ser dosado, tudo vai ser absurdo. Então, as cenas de nudez, elas vão ser intensas demais. Então, aparece peito, aparece bunda, aparece pelo pubiano, e é uma coisa que a gente já não tem mais nos filmes de atualmente, assim, uma exploração às vezes gratuita do corpo da mulher, assim, de expor mais do que precisa para a cena. Só que no caso desse filme precisa, justamente porque esse filme ele vai trabalhar com absurdo, ele trabalha com o limite de qualquer coisa que seja. Então, nas cenas em que elas se encostam fisicamente, em que vai ter contato físico, isso também vai para um nível absurdo. Nas cenas em que a Su, que é essa versão mais nova da Elizabeth Sparkle, nas cenas em que ela está apresentando, a ideia é ela ser mais sensual que a Elizabeth Sparkle e mais bonita que a Elizabeth Sparkle. Então vai ter uma exploração do corpo dela e da sensualidade dela muito intensa e muito significativa. Então no filme tudo vai aparecer dessa maneira, tudo vai ser absolutamente intenso e tudo precisa ser absolutamente intenso. Os últimos 30 minutos do filme, ele caminha, então ele mergulha nisso que se chama de body horror, que é onde a gente vai ter a completa e absurda exploração do que seja o grotesco relacionado ao corpo dessa mulher ou ao corpo dessas mulheres, dessas personagens que representam uma coisa só. Fica muito evidente justamente a partir da leitura desse uso exploratório do corpo da Elizabeth Sparkle pela Su, ou dela por ela mesma, já que elas são uma coisa só, o quanto que talvez isso reflita o modo como também a gente se comporte na vida, ainda que, claro, com seus devidos limites. A gente também talvez se julgue dessa mesma maneira, ou a gente se olhe de uma maneira talvez um pouco violenta e talvez um pouco cruel demais, como a Su faz com a Elizabeth, que é uma versão pior dela, uma versão inferior dela. A gente talvez faça isso com os outros também, de julgar o outro a partir de uma posição de superioridade, a partir de uma posição de, tá, eu tenho alguma coisa que você não tem, ou eu sou alguma coisa que você não seja, e talvez a gente imprime esse mesmo olhar, assim. Mas de fato o que o filme resgata é essa dualidade que um mesmo sujeito pode carregar. Tem um livro que trabalha isso muito bem, que tem resenha dele por aqui, que é o Retrato de Dorian Gray. E no Retrato de Dorian Gray, a gente tem uma personagem, o Dorian Gray, que ele faz uma espécie de acordo, uma espécie de combinado com forças sobrenaturais a partir de um retrato que pintam dele, que fica muito bonito, porque ele é de fato muito bonito. É a nossa Su ali da literatura. E aí ele tá tão bonito no quadro que ele pensa sobre si próprio, assim, eu sou muito bonito, eu sou jovem, eu sou belo, eu sou ágil, mas em algum momento isso tudo vai se acabar. Eu queria que esse retrato, e aí no caso é essa questão da dualidade, eu queria que esse retrato carregasse tudo isso. As minhas rugas, o tempo passando, eu envelhecendo e eu continuasse sempre belo. As forças sobrenaturais atendem ao pedido do Dorian Gray e de fato ele vai ficar belo eternamente, ele vai continuar muito bonito, ele vai continuar muito sempre jovem, ele vai continuar sempre radiante, mas o problema é que o Dorian Gray, assim como a Su, ele é um babaca, ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa ruim. Então cada ruindade que ele faz, ou cada envelhecimento dele, ou cada
conforme o tempo vai passando e conforme ele vai sendo muito cruel com as pessoas, toda aquela velhice e toda aquela vilania da personagem vai ficando impressa no retrato. Então, quando de repente o Dorian Gray, depois de muitos anos, ele olha o retrato, ele fica completamente embasbacado com aquilo, porque é como se de fato pela primeira vez ele olhasse no mais fundo da alma dele. E no filme a gente vai ter a mesma coisa, assim. A Sue, ela é essa personagem bonita e jovem, mas extremamente repugnante, e que ela consegue se manter bonita e jovem enquanto ela vai conseguindo fazer um uso exploratório de uma imagem dela que talvez ela não deixe tão visível para a sociedade. É isso, ainda que você não gosta desse tipo de filme de terror, ainda que você não goste muito desse gênero, compensa muito ver, até para quebrar os nossos limites em relação ao que a gente gosta, o que a gente conheça de ficção, compensa muito ver, porque a crítica social que o filme faz é excelente e extremamente inesperada. É isso, até mais!